Minha pergunta está em Jó, capítulo 4. Vemos aqui em Jó que os filhos de Deus se apresentam, mas o maligno também. Mas o mais preocupante dessa situação é que Elifaz não percebe, porque ele entende que Deus se mostra aos homens em visões, em sonhos, e ele o vê. Mas veja o que ele mesmo diz: e, ao passar um espírito por diante de mim, fez que se eriçava o pelo de meu corpo. Parou-se diante de meus olhos uma figura, cujo rosto não conheci. Aqui vemos que Elifaz não percebe que o diabo está usando-o e também lhe contando o que aconteceu com eles. Diz: será justo um homem diante de Deus? Será puro um varão diante de seu Criador? Eis que em seus servos não confia, e notou imperfeição em seus anjos, falando dele. Vemos dois aspectos importantes. Vemos que o diabo cria uma intriga. Vemos que é a verdade. Vemos que o que está dizendo aí é a verdade, mas não dita por Deus, senão que o diabo, o espírito, o espanto esse que estava aí, perseguindo Elifaz, dizendo que lhe revelou, lhe mostrou isso a ele. Porque ele estava contra Jó e estava falando a Jó que Jó havia cometido pecados, havia cometido a falta grave e que por isso Deus o estava castigando e ele estava prostrado com essa doença. Então, ele está contando que viveu essa experiência em que se assustou, se angustiou, porque era um espírito mau que estava lhe dizendo coisas. Então, o diabo usou esses amigos de Jó para enganar Jó. E enganá-lo significava dizer-lhe realidades, verdades, porque o diabo conhece a doutrina, o diabo conhece a verdade. A quem quer enganar, então, ele fala uma verdade e 9 mentiras. E com essa verdade, uma pessoa pode cair na armadilha do inimigo porque vai dizer: mas me disse a verdade, me disse algo que eu pensei, algo que eu fiz ontem. Então, aí vem o engano, onde o diabo engana a pessoa. Então, o diabo usou Elifaz para enganar Jó, porque Jó, ao ouvi-lo, teria pensado: não, mas esse amigo tem razão, ele está certo no que diz, que o homem não é mais justo do que Deus é o único que sabe, o mais poderoso, o que tudo pode. Essa foi a estratégia dos amigos que Jó teve. Por isso, no final, no capítulo 40 de Jó, encontramos a verdadeira resposta, onde Deus se irritou com Jó por dar crédito e ouvir a seus amigos. E disse-lhe que fosse firme, que tivesse convicção, que tivesse segurança, que não se pusesse a ouvir todos esses raciocínios ou todas essas filosofias de seus amigos, porque isso não servia para nada. Então o Senhor foi muito drástico e repreendeu Jó nesse aspecto. Disse-lhe que porque não havia continuado sendo firme como sempre tinha sido, que porque se prestava para acreditar em seus amigos. Bom, o livro de Jó realmente é um ensinamento. É algo que Deus permitiu que existissem esses personagens e essa história, porque hoje em dia também acontece o mesmo conosco. Hoje em dia tem muitas filosofias humanas, muita gente quer fazer outros acreditarem em um caminho tortuoso e o diabo está aí pronto para enganar as pessoas, para destruí-las e fazê-las voltar atrás, que se desviem do caminho verdadeiro ou que não creem na verdade de Deus. O diabo está pronto para enganar. Por isso, quando conhecemos a Deus, o que temos que fazer é ler muito a Bíblia e pedir a Deus que nos guarde e nos proteja da inveja do diabo, para que o diabo não me tire de sua igreja, para que o diabo não torça meus caminhos, nem me roube as bênçãos do Senhor. Esse livro de Jó é um grande exemplo para nossas vidas no dia de hoje.